E é preocupante que você olha, por exemplo, no plano plurianual e a questão do envelhecimento não está tão contemplada assim. Tá certo? Então o Brasil é um país que está envelhecendo muito rapidamente e a gente está... O país que envelhece muito rapidamente, você tem que tomar medidas muito rápidas. Você não vai avisar para o cara quando ele tiver 40 anos ou 50 anos de que a aposentadoria mudou. Você tem que avisar para ele agora, que ele vai entrar no mercado de trabalho, que a regra lá na frente mudou. Tá? Obrigado. Então, isso aí seriam os 5 desafios pela frente. Quer dizer, o último vagão, o bônus demográfico, né? A dificuldade com a qualidade dos postos de trabalho, a necessidade de você botar a locomotiva para andar para frente, né? Conectamos todo mundo, agora precisamos crescer. A loucura nossa educacional e o nosso envelhecimento. Eu acho que isso são 5 questões que a política social brasileira tem que atacar com urgência e ela tem instrumentos para fazer isso. E eu acho que vai ter um enorme impacto sobre a discussão de renda no Brasil. Obrigado. Bom, agora vou abrir espaço para as perguntas. Eu vou propor a gente fazer rodadas de 3 perguntas e aí mais ou menos 5 minutos para cada debatedor responder, para dar mais dinamismo aí no processo. Bom, me parece que assim, um dos grandes fatores que diminuem a desigualdade seria a educação, né? E o Brasil parece que não tem conseguido suprir, né, muito bem essa demanda por uma melhor educação. Eu queria que vocês comentassem 2 coisas. Primeiro, essa parte da educação, por que o Brasil tem tanta dificuldade em melhorar a educação? Qual que é essa dificuldade que é tão particular do Brasil, mesmo investindo mais dinheiro? E a segunda coisa, que não tem nada a ver com isso, se vocês acham que o governo Dilma estaria retrocedendo alguns dos ganhos do governo Lula. É isso. Oi, meu nome é Roberto, sou aqui da FRA. Eu queria fazer uma pergunta um pouco mais específica, na verdade. Quando a gente viu aquele lance do primeiro vagão e da desigualdade de renda, você falou que o pessoal americano está indo para o mundo inteiro para tentar entender um pouco sobre pobreza e desigualdade. Daí eu lembrei do trabalho do pessoal lá do MIT, da pessoa que faz experimento aleatorizado. E eu queria saber a opinião de vocês se isso pode gerar políticas públicas novas que podem juntar esse último vagão à locomotiva. E por que isso não é feito aqui no Brasil? Acho que o único trabalho de aleatorização que eu conheço é do PB nas creches do Rio de Janeiro, aqui no Brasil. E quais são os entraves para isso acontecer aqui? Assim, acho que um pouco mais específica que a pergunta do... Boa noite, meu nome é João. Eu queria saber um pouco de vocês sobre algumas evidências mais recentes que têm aparecido sobre a desigualdade no Brasil, com base em dados do imposto de renda, que foi uma das questões levantadas, que o Piketty reclamou que não tinha e tal. E parece, alguns trabalhos que eu li, que ela talvez não tenha caído tão rápido e tão forte quanto a gente imaginava, se você olhar para a população, para a parte mais rica da população, que não responde a PNAD da mesma forma que declara imposto de renda e que talvez o Brasil não tivesse diminuído tanto assim a desigualdade. Bem, a questão da educação, eu não ouvi o nome da pessoa que fez a pergunta. Oi? João. Enfim, eu acho que são uma série de fatores, né, que estão envolvidos aí nessa dificuldade. Eu acho que, em termos quantitativos, a gente avançou,
né? De alguma maneira, pelo menos no que diz respeito, por exemplo, ao ensino universitário. Você botou 7 milhões de hoje, tem 7 milhões de jovens no ensino superior. Né? Agora, evidentemente, a gente sabe que, em termos de qualidade, a gente está, enfim, com um déficit ainda muito grande. A qualidade do ensino, ela cai em todos os níveis, vem caindo há muito tempo em todos os níveis. Né? Eu acho que há uma questão cultural aí, que é o seguinte: há uma desvalorização, não da educação, todo mundo fala muito da educação, né? A educação, inclusive o discurso liberal é sempre muito pró-educação, né? Como se a educação fosse a grande panaceia de todos os males. Absolutamente importante, não estou negando isso, longe de mim, só que se valoriza muito a educação abstratamente, mas não se valoriza o trabalhador da educação, né? Eu me lembro que quando, talvez o bebê se lembre também, acho que a gente é mais ou menos da mesma faixa de idade, que quando eu era criança, né, a pessoa dizer que era professora, assim, primária e tal, era uma coisa assim, era quase uma honraria, né? Bom, aquele fulano professor e tal. Aí a gente, quer dizer, massificou a educação, mas fez um processo de seleção inversa. Então jogou os salários tão violentamente para baixo, né, que a última coisa que o fulano ia pensar na vida é que ele ia ser professor, ia ser qualquer coisa, menos professor. E mesmo quem tinha vocação e gostava, e etc., que tenta ser professor, muitas vezes acaba desistindo e acaba migrando para outras ocupações. Né? Então, eu acho que essa valorização do trabalho na educação, não da educação em abstrato, acho que é uma questão que tem que ser pensada. Uma série de outras questões aí, né? Então, assim, eu acho que pode explicar essa situação ruim que a gente tem. Então, eu acho que, em termos quantitativos, hoje, por exemplo, a escola, o nível fundamental, acho que ele está universalizado no Brasil. Com que qualidade é outra discussão. Mas que ele está universalizado, eu acho que sim, né? O nível fundamental. Agora, o nível médio é um problema ainda, o nível superior avançamos, mas, enfim, né? Graças às políticas públicas, aí, ProUni, FIES, etc. Né? Mas a questão da qualidade permanece. Né? O ensino médio acho que ainda é uma barreira para muitos jovens de baixa renda, mesmo com esses mecanismos de apoio ao ensino superior para essa faixa, os jovens não conseguem chegar, né, nesse nível. Com relação à questão das experiências, vou deixar para o PB responder. A questão do imposto de renda, né? Estava, por coincidência, até conversando com o Fernando aqui antes disso, né? Parece que o que os dados do imposto de renda estão, eu não vi o trabalho, eu estava comentando aí com ele agora, mas parece que o que o imposto de renda está mostrando é que se a gente pegar o que está acontecendo com a riqueza e não com a renda, né, a gente vai ver não uma queda da desigualdade, mas uma elevação da desigualdade. Né? Então isso acho que, enfim, está relacionado com aquilo que eu coloquei anteriormente. Né? Quer dizer, e se há uma relação entre estoque de riqueza e desigualdade de renda, como o que a gente tentou mostrar, então isso é um dado realmente preocupante. Não que seja maior a gente já sabia que era, né? Que a desigualdade de riqueza era maior que a de renda, mas que esteja crescendo ao invés de se reduzir, né? Se é verdade que os dados estão mostrando isso, então é realmente uma coisa preocupante. Pode ter a ver com o processo de financiarização, até onde eu consigo enxergar as coisas. Bom, obrigado, professor. A gente pode conversar sobre essa coisa do achievement. A questão é, você está somando mais um componente, então se somar esse componente agora não está caindo, talvez antes estivesse subindo, entendeu? Então, na verdade, em termos relativos, se a gente agora diz que está caindo
e antes estava parado, se a gente incorporar esse componente, talvez antes estivesse subindo e agora está parado. Né? De qualquer maneira, o que eu estou querendo dizer com isso é que eu acho que essa argumentação toda muda o nível, não muda, na verdade, pode até mudar a velocidade, mas não muda a aceleração, entendeu? Ou seja, é claro que a gente acelerou e agora a gente tem uma tendência diferente do que a gente tinha. Então, mas isso a gente teria que ter uma discussão bem mais complicada para a gente resolver. Eu acho que a questão da avaliação experimental, eu acho que, sei lá, eu devo estar fazendo hoje, sei lá, 5, 6 avaliações experimentais diferentes, eu acho que várias pessoas fazendo, então acho que se já tem várias avaliações experimentais no Brasil, precisaria muito mais, mas isso é um componente relativamente pequeno que você dá racionalidade à política pública, é importante ter, mas não vai resolver o problema se outras coisas não mudarem. Sobre a questão da educação e retrocessos, a gente tem que entender que o problema do Brasil é o cara que tirou 0 durante muito tempo e agora só pode tirar 10 para conseguir passar de ano, entendeu? Então, o problema que a gente cobra de qualquer dirigente nosso é o seguinte, o cara tem que tirar 10 o tempo todo. Então, quando o cara tira 9, a gente começa a reclamar, mas não é retrocesso, o cara está tirando 9, entendeu? É que ele não está tirando 10, mas, e tinha que tirar 10 o tempo todo, entendeu? Então, nosso problema social é tão grave que a gente é estupidamente exigente com as pessoas e acho que o cara tem que tirar 10 todo dia. Qualquer um de nós que for sentar lá vai ver que não vai tirar 10 todo dia. Então, eu acho que todos os nossos presidentes aí estão de parabéns, porque os caras realmente conseguiram tirar notas bem altas. Eu acho que não tem nenhum verdadeiro retrocesso social acontecendo. Tem talvez uma queda na nota, que era 10 e talvez agora seja 8 ou 7. Agora, a questão da educação, a gente tem que tomar um cuidado, que é o seguinte: primeiro, que o mais pessimista no Brasil sobre educação, eu acho que ele está otimista, tá certo? Porque eu acho que os números são piores do que nosso número de educação é tão ruim e as coisas são tão ruins que, na verdade, a gente está até parando de olhar porque dá desânimo, entendeu? Então, a coisa é trágica, ela é pior do que a opinião pública pensa que ela é bem pior, tá certo? Eu acho que o problema, ele é, acima de tudo, um problema de governança, no seguinte sentido, quando sei lá, eu acho que vale a pena fazer uma comparação assim com a corrida espacial americana, quando o cara disse o seguinte: olha, eu quero botar um cara na Lua, tá certo? O cara colocou um grande desafio para o país, tá certo? No caso dele podia ser um desafio meio inócuo, né? O nosso grande desafio é dar jeito na educação brasileira, tá certo? É um desafio talvez tão difícil quanto botar o Brasil parecido com o Chile em 20 anos, é um desafio talvez tão grande quanto de botar um cara na Lua, tá? Só que é o seguinte, que quando os Estados Unidos resolveu fazer isso, ele chegou assim, ele criou a NASA, ele falou assim: ó, você é responsável por isso, quanto dinheiro você precisa? Tanto, tá aqui o dinheiro, e você é responsável por isso. E quando a Apollo 1 explodiu, o cara chamou todo mundo: vem cá, pessoal, eu te dei dinheiro para você ir para a Lua, não foi para você explodir espaçonave em terra, tá certo? Então, explica aqui o que está acontecendo. Ou seja, tinha alguém que era responsável, não foi assim, a opinião pública dizia: não, se eu fosse a NASA, explodiu, mas se eu fosse a NASA, eu faria diferente. Entendeu? Então, é a mesma coisa do Brasil perder de 7-1 e todo mundo dizer: não, mas é que eu escalaria um time diferente. Não, tem que pegar o cara que é o técnico, o jogador, e falar assim: explica esse negócio aqui, entendeu? Como que isso poderia ter acontecido? Tá certo? Então, no caso da educação, a gente tinha que chamar todos os secretários de educação e falar assim: explica isso aqui. Porque quando a gente começa a discutir profissionalmente ou amadoristicamente o que deve acontecer com a educação, o cara que está sentado na educação fala: não, aqueles caras estão discutindo se deve ir para lá, deve ir para cá, deve fazer isso, deve fazer aquilo. É uma cortina de fumaça para dizer o seguinte: cara, você não fez aquilo que você foi colocado para fazer, tá certo? E o Brasil é o seguinte: o Brasil criou o sistema. O Brasil tem. Eu estava uma vez na Inglaterra, os ingleses, com aquele humor inglês, fizeram uma pergunta bastante
inglesa, que ela estava mostrando o Brasil, assim, comparando os sistemas mundiais de medir educação. O Brasil tem o melhor sistema brasileiro, o censo escolar brasileiro, que é o censo do aluno, você acompanha o mesmo aluno ao longo da vida dele inteira, a nível Brasil. Tá certo? Você tem a Prova Brasil, Enem, SAEB. Cara, o Brasil tem um dos melhores sistemas de monitoramento da educação do mundo. Sem menor dúvida. O que o inglês perguntou para mim, falou assim, cara, explica para mim, por que vocês se preocupam em medir tanto alguma coisa que vocês não têm a menor pretensão de mudar? Você olha o indicador de educação na paradão, agora por que você mede isso todo ano? Você quer mudar, cara. Entendeu? Então, o problema do Brasil é o seguinte, você não tem governança, cara. Você cria um sistema desse, você cria metas, as metas não são cumpridas. Fica uma discussão, assim, aí na televisão chama 3 ou 4 especialistas, por que você acha que não mudou? Não, tinha que chamar o cara que era responsável por mudar, falar, vem cá, cara, por que está acontecendo isso? Tá certo? Ou seja, a gente tem que, numa empresa, cara, se der prejuízo, não fica todo mundo na empresa discutindo o que deveria ter feito. Chama o cara que é responsável para dizer pra gente. Troca o cara, faz alguma coisa, entendeu? Então, eu acho que a gente tem um problema de governança, claro. Agora, entre nós aqui, corintianos, palmeirenses, santistas, etc. Eu aqui, o que eu faria na educação? Eu acho que o grande problema da educação no Brasil, tá certo? Fazendo o contrário do que eu disse para não fazer, mas dando assim, torcedor, tá? Dando uma de torcedor, eu acho o seguinte, se você for em São José dos Campos, logo ali, você vai ver o seguinte, você tem escola com IDEB acima da média dos países europeus, praticamente no mesmo bairro, com escolas com nível educacional africano. Não um país rico da África, um país bem pobre. Tá certo? Ou seja, o IDEB vai de 3 a 6, você anda algumas quadras. Qual o problema da educação no Brasil? A gente não sabe fazer educação? Sabe, é só olhar para o cara do 6. A pergunta é assim, por que o cara que está em 3 não olha para o cara que está com 6 e faz alguma coisa? Tá certo? É a mesma coisa de eu ter 2 companhias aéreas, uma completamente deficitária, a outra super lucrativa e uma não fazer nada. Não, porque a gente não tem incentivo para ir lá e copiar o que o outro cara está fazendo de bom. Entendeu? Ou seja, a gente tem um sistema absurdamente estatal que não se preocupa com a difusão das ideias. O cara que é diretor de uma escola ruim, ele não está preocupado de ir ali no cara que tem uma escola boa e perguntar para ele o que você fez. Tá certo? Qualquer dono de bar aqui em São Paulo, ele fica rodando a vizinhança para ver o que os outros estão fazendo de novo para copiar, cara. Por melhor que seja o lucro dele, ele vai estar correndo atrás. Na educação a gente não corre atrás, a gente tem Sobral com desempenho fantástico, tem Foz do Iguaçu com desempenho fantástico, tem Joinville com desempenho fantástico. Qual o prefeito que está correndo atrás para saber como é que faz? Entendeu? Então a gente não tem incentivo para difusão tecnológica. Nós sabemos fazer educação, qualquer escola privada dessas faz educação de uma maneira fantástica, vários sistemas públicos fazem de uma maneira fantástica, vários diretores fazem de uma maneira fantástica, a gente falta incentivo, motivação, em parte é isso que ela falou, a gente está com uma classe educadora desmoralizada, então eles estão, porque você busca a inovação por 2 razões. Uma é a motivação intrínseca, ou seja, você quer a inovação, você quer inovar porque é natural dos seres humanos inovar. Então você vai buscar, independente de você não ter um retorno ou não, você naturalmente busca, mas para isso você tem que ter autoestima alta, você tem que ter a tua autoeficácia alta, você tem que acreditar que você pode. E a outra é a extrínseca, ou seja, o cara diz, se você fizer isso, você vai ganhar mais, ou você vai ter uma vida melhor, você vai ser socialmente mais reconhecido. Os nossos educadores parecem não ter nenhuma motivação intrínseca nem extrínseca. Isso leva a que eles não busquem as melhores soluções que às vezes estão por aí. Então, o Brasil pode trazer gente da Finlândia para ver como algumas escolas brasileiras funcionam. Tá certo? Eu estou no INSPER, a gente trouxe alunos e deu bolsa para alunos do Ceará, que é disparado o melhor aluno do INSPER de todos os tempos, de uma família pobre, de uma escola do interior do Ceará que é muito boa. E a escola está lá, é só copiar, mas ninguém copia. Desculpa aí gastar tanto tempo.
Professor, quer fazer um comentário? Eu acabei me esquecendo de responder a segunda parte da pergunta da primeira pessoa que perguntou, João, que perguntou se a Dilma vai retroceder, ou enfim, eu estaria aplicando um retrocesso nas conquistas sociais que a gente conseguiu até agora. Olha, eu diria que com esse tipo de ajuste que está sendo proposto, a probabilidade disso acontecer é grande, por aquele motivo que eu falei inicialmente. Quer dizer, eu acho que dos 4 mecanismos que a gente tem, que foram os responsáveis, até onde eu consigo entender, por esses avanços que se conseguiram, né, todos eles ficam, com exceção talvez do próprio Bolsa Família, mas que não engata o vagão lá, como para usar a metáfora do PB, né? Todos eles ficam vulneráveis numa situação em que a economia está andando de lado, vamos dizer, né? Está estagnada. Agora, se ainda por cima aí você faz um ajuste, né? Que vai cortar gastos do governo, que vai, enfim, isso com toda certeza vai promover um quadro recessivo na economia, e acho que não é como se diz, né, que você experimenta uma recessãozinha agora, uma queda do PIB aí de 1, 2%, mas depois você refaz, reestrutura as condições para retomar o crescimento. Acho que, dado o quadro internacional, você imprimir uma recessão agora maior do que ela já seria normalmente, por conta desse tipo de ajuste, acho que é muito difícil a recuperação, né? A gente pode levar aí uns 2, 3 anos para conseguir retomar algum tipo de crescimento pequeno. E nessas circunstâncias, esses mecanismos todos ficam prejudicados, e acho que pode haver se não um retrocesso, que seria realmente trágico, mas no mínimo uma parada geral nesse processo tão rápido, né, que o PB demonstrou aí na apresentação dele. O que eu acho é o seguinte, eu acho que o que o presidente Lula mostrou é que, com recessão ou sem recessão, porque ele teve períodos no governo dele que não cresceu, ele reduziu pobreza em todos os momentos. E o que ele tem que ter em mente é o seguinte: os 20% mais pobres, a renda deles é menos de 5% da renda brasileira. Então a renda brasileira pode cair muito, aquele gráfico que a gente viu, né? Um cara está crescendo 7, o outro está crescendo 2. Tá certo? Aquele que está crescendo 2, ele pode ir para menos 3, se você fizer linear, né? Que aquele 7 ainda é positivo. Tá certo? Então, se você estiver numa trajetória de redução da desigualdade, você reduz pobreza na recessão. Em certo sentido, o período Lula mostrou que isso é possível. E a razão que isso é possível é porque você tem um grupo que tem 5% da renda. Então, se você proteger, por exemplo, se você pegar o programa, dependendo de como você fizer o ajuste fiscal, se você pegar, por exemplo, o PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, que cada município tem que comprar do produtor local, se você não afetar esse programa, que é uma parcela muito pequena, a renda desses agricultores familiares todos vai continuar crescendo tranquilo, tá certo? Então, se você for cuidadoso no teu corte fiscal, de tal maneira que você falou o seguinte: olha, esses 20%, esses 30% mais pobres, eles derivam renda de certas coisas. Eu vou me cuidar para que uma das grandes coisas que aconteceu no governo Lula foi a interiorização do gasto público. Ele resolveu gastar no interior, seja com Bolsa Família, seja com obra pública, seja com programa de aquisição de alimentos, seja com Pronaf, seja com qualquer, que é o programa de crédito rural, tá certo? Desde que você se preocupe em continuar gastando nas pequenas cidades e você cortar os teus gastos em São Paulo, no Rio de Janeiro, não sei o quê, tudo bem, pobre aqui vai sofrer, mas a maioria dos pobres está no resto do Brasil. E aí a maioria dos pobres não vai sofrer. Então eu acho que dá perfeitamente uma gestão fiscal com cara humana,
cuidadoso com desigualdade, e entendendo que a primeira coisa que o cara tem que fazer é reduzir a desigualdade, e daí para frente ele vai fazer outras coisas, eu acho que dá para você fazer um corte fiscal grande, tá certo? Sem você afetar, sem você prejudicar o pobre, tá certo? O candidato maior é o nosso amigo BNDES, que tem um orçamento, sei lá, N vezes o do Bolsa Família, e que qual a contribuição dele realmente para o pobre é bastante discutível, tá certo? Na verdade, o Brasil é um país gozado porque ele tem o maior banco de desenvolvimento do mundo. O banco, sabe que o BNDES é maior que o Banco Mundial, certo? E o Brasil tem uma taxa de crescimento da produtividade menor do que a da África. Então, é outra coisa que a gente tinha que chamar para discussão pública. Como é que eu posso ter o maior banco de desenvolvimento do mundo e uma produtividade que cresce menor do que a África? Eu acho que tem alguma coisa errada. Mas se você ajustar aí, os grandes empresários, os trabalhadores nas grandes empresas vão sofrer. Mas a pobreza em si, que não está nesse grupo, pode cair. Você tem que tomar cuidado aonde que você vai fazer o teu corte do gasto público. Então você tem que ser muito cuidadoso com a tua política de gasto público. Se você for, você consegue fazer ajuste fiscal e recessão sem reduzir a velocidade da queda na desigualdade. Não, só para dizer, não discordo de você. Eu acho que ajuste fiscal desse tipo, enfim, para mim é alguma coisa inaceitável, mas acho que, dependendo de como você usa a tesoura, né, ele pode ser pior ainda. Então, se você não usar a tesoura com cuidado, aí vai ser um desastre, né? Mas, não, aí seria uma sandice total e completa, né? Mas, enfim, agora, o que eu acho é o seguinte, quer dizer, você tem uma perspectiva de redução do dinamismo da economia, que já está muito lento, né? A economia já está muito desaquecida, né? E que vai ter impacto em dois dos mecanismos que foram importantes na redução da desigualdade também, né? Que é o crescimento do salário mínimo real via o sistema previdenciário, até o BPC que você colocou e tudo mais, e via o nível de emprego, né? A recuperação mesmo do nível de emprego, que eu acho que foi fundamental, aí, principalmente nessa discussão de nova classe média e tal, mas aí a gente está falando não exatamente dos 5%, quer dizer, dos 20% que tem 5% da renda. Então, um plano mais amplo. Acredito que a professora está com o tempo apertado. Eu ia, na verdade, só perguntar se os debatedores querem fazer uma fala final, rapidinha. E eu, como a TV, ia jogar uma pergunta no ar, talvez algo, tentar encaminhar ao final mais propositivo, assim, o que, de fato, a gente, assim, pragmaticamente, a gente pode fazer a partir de agora, então. O que a gente pode fazer com efeitos práticos hoje, que o governo pode fazer para tentar reverter o caminho que tem tomado nos últimos tempos? Bom, eu diria não fazer o ajuste, mas se vai fazer o ajuste, então usar a tesoura com cuidado, como disse o Greco. Acho que é isso. Acho que tem questões muito de escopo, de muito longo prazo no Brasil, né, que essa emergência do prazo que sempre nos afoga acaba deixando sempre embaixo do tapete, né? E nunca se discute. Como hoje a gente está num momento delicado, esse curto prazo fica ganha ainda mais espaço, né? E fica ainda mais difícil de discutir. Por isso que foi